Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre as eleições 2024, conversando aí com os diversos candidatos aí que estão concorrendo às eleições, né, dos quatro cantos aí do, né, Brasil, né? E no dia de hoje vamos dar um pulo aí para o Rio de Janeiro novamente, conversar com mais um candidato aí que está nessa, onde diria o André, peleja eleitoral, né? Trata-se aí do Gabriel Marques, ele que tá, ele que é candidato a vereador pelo PCB, né? E veio, aceitou o nosso convite aí para trocar uma palavrinha aí com a gente. Então, Gabriel, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você, se apresente aí para o público. Bom dia, Guilherme. Bom dia ao público do Mesa de Debate. Agradecer o convite para a gente conversar um pouco aí sobre o panorama das eleições municipais da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Gabriel Marques, eu tenho 39 anos, eu sou professor de Educação Física do Instituto Federal Fluminense, lá no campus Quissamã. Sou mestre em Educação também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou militante do Partido Comunista Brasileiro. Estive candidato na última eleição a deputado federal. Essa é a minha primeira participação nas eleições municipais como candidato, né? Já milito de forma organizada desde 2001, desde 2006, quando eu participei do coletivo marxista, entre 2006 e 2017, e entre 2017 e 2018, nós nos fundimos ao Partido Comunista Brasileiro, completou seus 102 anos de existência no último dia 25 de março, e se apresenta aí nesse processo eleitoral para ser uma voz em defesa dos direitos da classe trabalhadora, lutando contra os processos de privatização e que sejam dignos representantes para a construção, né, do poder popular, ouvindo o conjunto da população trabalhadora e enfrentando os processos de precarização, de privatização, para que a gente avance na perspectiva dos direitos. Maravilha. E Gabriel, qual que é o propósito aí da sua candidatura? Por que você aceitou esse desafio? Beleza. Bom, primeiro, assim, nós não temos um histórico, né, de questão relacionada a ego ou construção, né, de uma pessoa de forma personalista, né, para o processo eleitoral. Os nossos nomes, eles são decididos a partir do acúmulo, ao longo dos últimos anos, da participação em movimentos sociais, em lutas sindicais, no movimento estudantil, na luta contra as opressões, né, como o combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia, e o conjunto, né, dos camaradas e das camaradas considerou, nas últimas duas eleições, que o meu nome seria um bom nome para se apresentar também para o quadro eleitoral, e eu aceitei a tarefa pelo desafio também, né, de a gente está num cenário, né, o cenário eleitoral é um espaço em que parte da população está mais adepta, né, mais tranquila para receber, para dialogar, para conversar sobre política, e é um momento também para a gente se apresentar nessa disputa eleitoral, né? Não existe espaço vazio na política, seja ela institucional, seja ela na nossa atuação enquanto trabalhadores e trabalhadoras organizados e organizadas. Então, eu aceitei a tarefa aí nesses últimos dois processos eleitorais, porque a gente acredita, sim, que é muito importante, inclusive, que as câmaras de vereadores onde a gente concorre sejam espaços que voltem a ter representação dos comunistas, apresentando o nosso programa, avançando, inclusive, na perspectiva de não entender, né, a política apenas como uma escolha de alguns representantes a cada 2 anos, mas a política como um espaço cotidiano de decisão, de conversa, de diálogo, de mobilização, para que, né, de forma popular, a população possa participar e as tribunas da Câmara de Vereadores também sejam espaços para a gente denunciar as arbitrariedades, as violências
e as opressões que são oriundas, né, desse sistema que cada vez mais ataca, aniquila, massacra a maioria da população. Perfeito. Ô, Gabriel, eu acho que é impossível, né, nesse momento, falar de eleições e não falar da questão do clima, né? Como que você, né, enxerga, né, todas essas mudanças climáticas que o mundo, né, está passando, e principalmente aqui no Brasil? Bem, Guilherme, é um problema realmente considerável para a gente não só avaliar, mas também pensar e formular ações, né, que minimizem ou posterguem, né, o conjunto das consequências que estão colocadas e podem, inclusive, afetar a própria existência, né, da humanidade. A gente vê aí como, né, as manifestações de calor ou desastres chamados climáticos, mas que são consequências de uma lógica organizativa da sociedade. O PCB ele atua nas diversas localidades onde ele tem um trabalho de base, também em diálogo com movimentos que se preocupam com essa chamada agenda climática. Inclusive, eu estou até aqui com uma das cartas compromissos, né, que a gente recebeu aqui no Rio de Janeiro, que é sobre sustentabilidade e arborização. Então, são iniciativas importantes, mas ainda insuficientes, porque a gente precisa pensar globalmente, né, em mecanismos que apontem, né, para que, por exemplo, as grandes indústrias ou setores que produzem aí muitos elementos para, né, para superprodução aí das suas mercadorias, mas que desencadeiam consequências que são desastrosas, né, para o processo climático que afeta o nosso planeta. Então, é importante, não só, né, acho que valem essas iniciativas locais, regionais e até mesmo nacionais, mas é um problema da ordem global que vai precisar ser enfrentado e, no nosso entender, passa também pelo enfrentamento, pela desestabilização desse modelo organizativo da economia mundial, né? Então, é preciso fazer o enfrentamento da agenda climática que seja com ações concretas para que a gente possa, né, melhorar as reais condições existentes na sociedade. Perfeito. E o Gabriel, você falou que é da área da educação, né? Como que você vê aí o tratamento do atual prefeito, né, nesse ponto? Bem, primeiro, Eduardo Paes está cumprindo o seu terceiro mandato na cidade do Rio de Janeiro. E, em parte, né, do primeiro momento que ele ficou 8 anos seguidos, entre 2010 e 2014, inclusive, eu fui servidor municipal daqui da capital. Eu era professor, né, de uma escola municipal, da terceira CRE, e já lidava, né, com a forma escolhida, né, pelo governo do Eduardo Paes para tratar a educação. Então, primeira questão, assim, Eduardo Paes tem uma fama, né, de não gostar, inclusive, dos servidores públicos, né? Não há ações efetivas para melhorar as condições de vida dos nossos servidores e servidoras, inclusive para além da realidade educacional. E em 2013, inclusive, houve, né, um processo muito violento da relação com os servidores da educação, em que Eduardo Paes e a Câmara de Vereadores aprovaram ali, goela abaixo, né, um ataque à nossa Previdência. Então, nesse ataque, inclusive, numa greve muito significativa, acho que uma das maiores greves da história da rede municipal, nós fomos recebidos a bombas, gases, impedindo a nossa participação, inclusive, nas sessões da Câmara Municipal. Foi um completo absurdo, né? E a lógica que o Eduardo Paes e a sua equipe educacional costumam escolher é uma lógica da meritocracia, é uma lógica da super ocupação das salas de aulas. A gente tem, inclusive, uma realidade em que há hoje um déficit
de mais de 13 mil crianças sem acesso às creches públicas, uma lógica da perspectiva de parcerias público-privadas, então, para facilitar que determinadas empresas, né, consigam obter ainda mais lucratividade, inclusive utilizando o espaço educacional, uma lógica de superexploração dos seus trabalhadores e trabalhadoras com a ausência de concursos públicos, faltando, né, profissionais da educação para o conjunto das escolas municipais. Então, eu tenho muita tranquilidade em afirmar que o programa educacional do Partido Comunista Brasileiro e da candidatura que a gente apoia para a prefeitura nesse ano, que a gente faz parte da coligação, que é do Tarcísio Mota, que inclusive é professor, e da Renata Souza, que são o companheiro e a companheira do Partido Socialismo e Liberdade. Nós nos orgulhamos em estar nessa composição e os nossos programas são diametralmente opostos ao que tem sido a lógica para a educação municipal na nossa cidade. Não nos contempla, a gente vai, inclusive, avançar nesse processo de enfrentamento, porque é uma lógica muito absurda diante dos filhos e filhas da classe trabalhadora que estão nas escolas municipais, diante dos profissionais da educação. Então, em conjunto, inclusive, ouvindo as representações, porque um vereador, uma vereadora, o prefeito, a vice-prefeita precisam estar em constante diálogo, inclusive com as representações. Então, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação tem que ser uma entidade ouvida ao formular as políticas e não apenas que a Secretaria de Educação implemente, né, de cima para baixo, sem ouvir aqueles e aquelas que estão no chão da escola. Então, nós entendemos que precisamos avançar na construção de mais escolas, no investimento mais alto para a gente ter as devidas condições de trabalho e que também a gente garanta um plano para que nenhuma criança, nenhum adolescente esteja fora da creche ou fora da escola. Então, mais ou menos por aí a gente caminha com a perspectiva, né, de um plano educacional aí para a nossa cidade. Ô, Gabriel, eu gostaria que você comentasse também, né, que a chapa do Eduardo Paes, ela é apoiada pelo PT, né? Exatamente, Guilherme. O Partido dos Trabalhadores no Rio, né, escolheu caminhar ao lado do Eduardo Paes. Eduardo Paes, que inclusive teve participação, né, no golpe, né, contra a ex-presidenta Dilma. Eduardo Paes, que é declaradamente aí nas suas práticas um adversário ou um inimigo da população trabalhadora carioca. Eduardo Paes, que realiza aí uma série de ataques contra camelôs, não avança em programas de moradia popular. Então, mas assim, não me surpreende totalmente, né? O PT, ao longo, né, dos últimos anos, né, mudou seu programa para atender o que eles chamam de governabilidade, se submete a acordos, a alianças que são totalmente contrárias aos anseios da população trabalhadora, não só nas cidades, como nos estados e nacionalmente também, né, como a gente costuma apontar, né, é um programa de frente amplíssima e que se apoia nessa denominada governabilidade, mas a gente tem que questionar governabilidade para quem e para quê? Porque a partir do momento que você apresenta um conjunto de programas que flertam ou se submetem diretamente a uma lógica de austeridade, de responsabilidade fiscal, as políticas sociais, as políticas para avançar nos direitos, nas melhorias das condições de vida da população trabalhadora, elas esbarram num teto. E num teto mesmo, né? Porque tem o teto de gastos, que coloca, né, esses empecilhos, e aí os governos do PT vêm usam, que para mim é muito falho, né? É muito oportuno, né, esse discurso de que a gente precisa dessas alianças para impedir ou para frear o retorno da extrema-direita, quando dentro dessas alianças, inclusive, há elementos, inclusive pessoas, né, como elementos programáticos exatamente dessa extrema-direita. Inclusive,
dentro da frente que está colocada na chapa do Eduardo Paes para a Prefeitura do Rio de Janeiro, há elementos, né, há pessoas ligadas ao que é o bolsonarismo na nossa cidade, né, que estão ali, então, juntos, né, de mãos dadas com o PT para se apresentar como candidatura para a prefeitura. Nós lamentamos, né, nós acreditamos que a política deve ir além, né, da institucionalidade, então nós precisamos mobilizar as classes, mobilizar o conjunto aí das categorias da população trabalhadora para poder justamente, né, fazer com que um programa mais real, um programa mais concreto de direitos e de melhorias se apresente. Agora, se aliando com esses setores, a gente vê que isso não acontece. Pelo contrário, há um fortalecimento desses seres aí que, na primeira oportunidade que tem, massacram, inclusive com requintes de crueldade, como foi, né, no próprio processo de remoção de diversas comunidades para a realização dos mega eventos esportivos na nossa cidade. Então, há uma adequação da cidade do Rio de Janeiro para atender aos interesses de poderosos, de grandes eventos, de empresários, enquanto para a maioria da nossa população, né, há um processo de expulsão, né, e de afastamento, né, dos direitos que precisam ser considerados. Ô, Gabriel, mas ao mesmo tempo a gente precisa colocar aqui, né, que o pessoal, através da figura do Tarcísio, né, que vocês estão apoiando aí no Rio de Janeiro, ele também faz parte do governo, tanto é que o Tarcísio se reivindica como uma candidatura do Lula, né? Como que você vê essa contradição? Opa, exatamente como você perguntou aí, há elementos de contradição, né? Nós estamos numa coligação majoritária. Nós entendemos que hoje, nós do Partido Comunista Brasileiro, entendemos que hoje, para a cidade do Rio de Janeiro, o programa que melhor responde aos anseios da nossa classe é o programa da Federação PSOL Rede com o PCB. Nós compomos, né, o Conselho Político, participamos, né, das elaborações, estamos juntos nas atividades públicas, mas, né, o PCB é um partido, o Partido Socialismo e Liberdade é outro, assim como Rede também é outro, né? Então, não é por estarmos na mesma coligação que a gente vai ter, para alguns cenários, uma leitura totalmente igual, né? O Partido Comunista Brasileiro, ele tem uma posição de independência diante do governo Lula. Nós acreditamos que precisamos manter, né, esse processo de independência e realizar, né, os processos de mobilização como a gente tem feito. Inclusive, é muito claro, a gente acabou de passar nesse primeiro semestre por uma greve, né, uma maior greve da história da rede federal. Né, uma greve que se chocou, né, sobremaneira com o governo de Lula, Lula, Alckmin, né, e Haddad ali, Esther Bueno. Esse processo de greve, né, contou com a participação significativa da militância do Partido Comunista Brasileiro, no Sindicato Nacional, na FASUBRA e no SINASEF, que é o sindicato que eu faço parte. Nós nos mobilizamos para isso, né, porque nós temos justamente essa posição de independência. Né? Precisamos fazer justamente esse enfrentamento, porque há contradições na sociedade, na composição do governo. Nós defendemos no segundo turno o voto no Lula e no Alckmin, né, para derrotar o bolsonarismo nas urnas, entendendo, né, que há limites muito consideráveis desse governo que não nos contempla. Então, foi, né, uma escolha naquele momento, no meu entender, totalmente acertada. Conseguimos derrotar o bolsonarismo nas urnas e agora a gente precisa avançar para derrotar esse bolsonarismo nas ruas e na sua própria existência. E aí, nesse quesito, também o governo Lula deixa muito a desejar. Não avançar para um combate real aqueles e aquelas que fizeram enfrentamento. Então, fiz esse preâmbulo para dizer assim, o pessoal ele tem uma relação que é um pouco diferente, né, com o governo Lula, da relação que o PCB realiza, mas isso não nos impede de construir essa aliança, né, e que esses choques, né, essas
rupturas com relação aos pontos que são antagônicos aos nossos, né, ela seja realmente fortalecida, aí não só na campanha, como no decorrer aí de um possível mandato ou de uma oposição, que a gente quer sim levar o Tarcísio, mesmo com essas pequenas diferenças em relação, né, ao governo Lula, a gente quer levar Tarcísio e Renato ao segundo turno, porque é a candidatura que tem condições, né, de se apresentar como uma alternativa a Eduardo Paes e uma alternativa à esquerda, né, e não uma alternativa oportunista e antagônica aos interesses da classe trabalhadora. Eu não entendi. Pequena diferença, né? Mas um, né, tá na base do governo, o outro é oposição. Você acha que isso é uma diferença pequena, Gabriel? Eu não usei a palavra oposição, Guilherme, só para. A posição hoje do PCB é uma posição de independência, só para explicar aí para o público, inclusive foi uma posição ratificada na nossa Conferência Política Nacional. Tá? Então, e o PSOL, eu acredito que, como você colocou, se apresenta como parte da base do governo Lula-Alckmin. Em termos da questão de programa para a cidade do Rio de Janeiro, eu não visualizo que isso se torne uma grande diferença em termos programáticos, porque a gente tem colocado nesse momento da campanha eleitoral. Talvez, né, no decorrer aí da política cotidiana, isso se apresente como uma diferença com consequências maiores, mas no momento isso não implica um problema para a gente. Agora, inclusive pela própria característica da composição do governo de Lula e de Alckmin, a aposta que eu faço é que o PSOL, né, e o conjunto dos partidos que são da esquerda tendem a ir se separando com o conjunto de ações que o governo realiza. A lógica da austeridade fiscal, a lógica de retirada de direitos, a lógica que, inclusive, nesse momento, o governo Lula adota para atacar a greve dos trabalhadores, né, que estão organizados na FENASPES, também é uma lógica que eu acredito que o pessoal não coaduna, né, e que vai, da forma como ele escolheu, ali por dentro da base, fazer essa disputa. Mas eu acho muito difícil hoje qualquer disputa nessa perspectiva por parte de um governo de frente amplíssima. Né? Não visualizamos esse cenário, né? Pelo contrário, a gente cada vez mais se afasta porque o governo não tem avançado, né, para justamente dificultar o retorno ou o fortalecimento da extrema-direita. Ô, Gabriel, a gente sabe que no Rio de Janeiro tem a candidatura do Ciro Garcia e a candidatura, né, da Unidade Popular. Por que o PCB não escolheu uma dessas duas candidaturas? Bem, primeiro, assim, como eu disse, o PCB não tem apenas, não tem, o PCB não se pauta simplesmente por uma atuação eleitoral. Né? A atuação eleitoral, ela é muitas vezes consequência de um processo anterior de construção que a gente realiza. E, principalmente, né, com o PSOL, a gente, nos últimos anos, tem organizado, né, o nosso fórum em defesa das liberdades democráticas, em defesa dos direitos, né, junto ao PSOL. Então, em vários sindicatos, no movimento estudantil, nos movimentos sociais, a gente tem essa aliança cotidiana, né, com os companheiros e companheiras para a construção das lutas e organização da nossa classe. Né? Nos últimos anos, a gente não tem tido, primeiramente eu vou responder com relação ao PSTU, essa aproximação. Né? Em vários lugares, inclusive, a gente se diferenciou no próprio movimento sindical, não conseguiu conformar a unidade com os companheiros e companheiras. A gente teve, inclusive, recentemente um péssimo exemplo, né, desse processo que foram as eleições do Sindipetro do Rio de Janeiro, e o PSTU não cedeu para a possibilidade, né, não tentou, né, fazer uma grande unidade das forças que ali atuam para a gente continuar a gestão do Sindipetro. Então, a gente teve chapas separadas,
no próprio processo de greve, né, a gente teve alguns momentos ali de discordâncias também. Então, hoje, né, o programa do PSTU ele tem se diferenciado muito, tanto que na própria relação da construção da central sindical, que a gente, em alguns momentos, né, teve uma atuação mais conjunta nos nossos sindicatos nacionais que eram filiados à CSP com lutas, a gente tem, inclusive, defendido o processo de desfiliação, né? Então, isso causou também alguns afastamentos aí, mas no cotidiano das lutas, acreditamos que é um partido importante, com quem precisamos travar diálogos, conversas, sem problema algum. Mas, programaticamente, para a cidade do Rio de Janeiro, não visualizamos essa possibilidade nesse momento. Com relação à Unidade Popular pelo Socialismo, né, que é inclusive o partido mais novo, né, nós somos o mais antigo e a UP o mais novo institucional aqui no Brasil, a gente tem tido, sim, atuações mais conjuntas em diversas localidades. Estamos juntos na gestão do Sinto-Ferres, que é o Sindicato de Trabalhadores Técnico-Administrativos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos juntos em algumas chapas, né, ou gestões de diretórios centrais dos estudantes, né? Atuamos aí nas lutas para frear ou para enfrentar os avanços da extrema-direita, no Fora Bolsonaro. Temos aqui no Rio uma iniciativa muito importante também da educação, que é o Fórum de Segmentos da Educação do Rio de Janeiro, né, o nosso FEPERJ, que tem também a participação da UP. Então, temos também, né, atuações táticas em diversas localidades para avançar no diálogo. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente visualizou o seguinte cenário, né? Era muito importante que a gente conseguisse fazer uma chapa, né? Uma chapa da esquerda, né? Da esquerda combativa, da esquerda organizada, e houve, né, algumas tentativas de diálogo, tanto da Unidade Popular conosco, quanto do PSOL com a Unidade Popular, mas não, as direções não conseguiram chegar a um acordo, né, alguma síntese que pudesse unificar. Eu acho que seria muito legal que a UP estivesse também conosco aí nessa frente para a coligação majoritária, mas esses diálogos não conseguiram chegar ao denominador comum na reta final, né, do processo eleitoral, e a Unidade Popular escolheu, né, a companheira Juliette para participar aí do processo, né. É uma pena, né? Gostaria muito de ter, mas respeitamos, obviamente, a decisão da UP, desejamos uma boa sorte na campanha, tanto para a UP quanto para o PSTU, e que a gente possa produzir diálogos aí futuros para as ações que a gente vai ter na cidade, seja com o processo de reeleição do Eduardo Paes, né, que a gente vai estar na oposição, seja, né, com o governo aí do Tarcísio, para a gente poder ser uma base que defenda os direitos da Câmara, né, e do conjunto aí das ações. Ô, Gabriel, vou fugir um pouquinho, né, da questão eleitoral, porque você citou um negócio que me chamou a atenção, né, da chapa do Sindicato dos Petroleiros aí do Rio de Janeiro, né? Teve a eleição, eu, né, acompanhei o processo eleitoral, né? Mas a outra chapa não tinha a CUT, né, a chamada burocracia sindical? É correto fazer uma unidade aí com esse setor que não organiza a luta? Bom, vamos lá. Hoje eu não sou petroleiro, né? Até durante o processo eleitoral tentei acompanhar um pouquinho, né? Que são muitas siglas, né? Tem a FUP, a FNP, Sindipetro, os nomes dos prédios lá também da Petrobras, né? Então é interessante. Bom, primeiro, aqui no Sindipetro RJ, a gestão anterior desse processo eleitoral foi uma gestão unificando, né, os setores do PSTU, da CSP com lutas, com o PCB, com a resistência do pessoal. Então conseguiu se realizar, né, na eleição anterior, uma grande chapa, unificando aí o conjunto desses setores. Pelos relatos, reuniões e práticas no cotidiano da gestão, né, da nossa parte, há um interesse em que a gente consiga organizar a classe trabalhadora para a unidade. Tá? Então, primeiro, assim, por mais que a gente tenha as diferenças entre os setores diversos,
a gente tem muitos elementos que unificam as nossas lutas. Então, a nossa aposta, o nosso desejo por parte da militância do Partidão tem sido, né, construir uma unidade da classe trabalhadora que luta, uma unidade da classe trabalhadora para buscar direitos, para buscar as liberdades democráticas. E isso vai se consubstanciar também nas alianças que a gente pretende construir. Então, da nossa parte, houve sim tentativas para que a gente conseguisse conformar essa unidade. E essa unidade passa não só por um vanguardismo, por um esquerdismo, só a nossa posição serve. Né? Por mais que a gente veja a institucionalidade dos setores do PT, a gente sabe que nos movimentos há muitos companheiros e companheiras do PT, do próprio PCdoB, enfim, de partidos que estão hoje ali pelo centro ou dialogam muito com a centro-direita, mas que na aliança para combater o avanço da extrema-direita, o avanço do fascismo, o avanço dessas forças conservadoras que têm aparecido na política do nosso país e até internacionalmente, nós precisamos buscar, sim, táticas que possam nos unificar. Então, a unidade da classe trabalhadora é algo fundamental, senão a gente cai também no esquerdismo, que só a nossa posição serve, só o nosso programa é que vai, né, potencializar o processo, né, de uma ruptura que a gente deseja no sistema capitalista, enfim. Então, a gente acredita que é preciso construir essas unidades. Da parte da nossa chapa do Sindipetro, propriamente dita, a gente recebeu, sim, o apoio da Central Única dos Trabalhadores. Né? Houve o apoio à nossa chapa, justamente por, acredito, pelo nosso programa buscar essa unidade. Enquanto, né, os companheiros que optaram pela chapa do PSTU vem numa perspectiva que acaba dificultando essa busca da unidade, essa busca pela unidade. Então, essa diferença que em hora pode ser sutil e hora nem tanto, acabou esgarçando as possibilidades da construção de uma chapa de unidade naquele sindicato específico. Né? Mas na nossa chapa não havia a CUT presente. Né? A CUT ajudou na reta final, com declarações públicas, com panfletagem, mas a chapa mesmo compunha, né, a militância do PCB e da unidade classista, que é a nossa corrente sindical, os companheiros da resistência, né, que é uma corrente do PSOL, né, e independentes aí que atuavam também e atuam na luta organizada dos petroleiros e das petroleiras. Né. Então, nesse processo, acabou que não foi possível, mas parabenizamos aí a chapa vencedora. Acabou que por poucos votos, né, a chapa do PSTU foi a vencedora, mas o nosso trabalho de base continua, né, inclusive tem se mostrado cada vez mais forte, independente de estar na diretoria daquela entidade. Certo. E por que, né, nas eleições de 2022, né, vocês tiveram, né, a Sofia Manzano como candidata à presidência, né, e hoje vocês não lançaram uma candidatura, né, no executivo, só no legislativo? Boa, Guilherme. A diferença... Desculpe, pessoal. A diferença de 2024 para 2022, né, aqui pelo menos no caso do Rio de Janeiro e na perspectiva nacional em 2022, foi que o nosso próprio campo, né, de aliança, que a gente está agora na cidade do Rio de Janeiro, optou, naquele momento, inclusive, pelo apoio à candidatura do Lula e do Alckmin já no primeiro turno. Né? Isso era algo que, na nossa concepção, estava bem equivocado. Né? Tanto que acho que a gente mostrou com muita qualidade com a candidatura da Sofia Manzano e do camarada Antônio Alves para a presidência da República, a gente conseguiu ali apresentar e pautar em alguns momentos pontos importantes para a classe trabalhadora, como a redução da jornada de trabalho para as 30 horas semanais, sem redução de salários e de direitos, e também a própria lei de responsabilidade social,
Então, foram 2 pontos que o PCB apresentou na eleição, inclusive, em alguns momentos o Lula dialogou com esses pontos, porque tiveram uma repercussão muito significativa, e no próprio estado do Rio de Janeiro, a gente também lançou, né, para o governo o Eduardo Serra com a Bianca Novaes e para o Senado o Irã. Então, nós tivemos candidaturas próprias por acreditar que o nosso programa ali naquele momento podia e deveria avançar, como conseguiu, em vários pontos. Mas, assim, depois eu queria só tocar um ponto, né, dessa desigualdade totalmente uma desigualdade tremenda em relação às candidaturas no processo eleitoral, em relação a recursos, a tempo de TV, mas só para finalizar aqui isso que você perguntou. Então, em 2022, a gente chegou, inclusive, para o estado do Rio a participar de várias reuniões para poder ter uma candidatura que representasse, né, essa síntese da classe trabalhadora. Não foi possível, e aí acabou que nos últimos meses, cada partido foi para um lado, tanto que o PSTU teve candidatura, o P teve candidatura, a gente teve candidatura, e o PSOL, né, nacionalmente, escolheu aí caminhar, né, com o Lula desde o primeiro turno. A gente discordava dessa posição. Aqui em 2024, a gente também chegou a vislumbrar, né, a gente chegou a decidir por uma pré-candidatura à prefeitura, né, mas a gente conseguiu, né, fazer reuniões bilaterais, chegar a um denominador comum, que, no meu entender, hoje foi muito acertado, né, estar nessa composição com a Federação Pessoal Rede tem sido uma experiência positiva para a militância do PCB, para as candidaturas do PCB, e a gente espera, né, que isso seja um pontapé para futuras aproximações, futuras articulações que melhorem a nossa organicidade enquanto esquerda na cidade do Rio de Janeiro. E, Gabriel, eu gostaria que você. Agora vamos sair nesse ponto, né, e falar de mais problemas aí, né, do próprio Rio de Janeiro, né? Muita gente fala da questão, né, da segurança, né, da cidade do Rio de Janeiro. Como que você enxerga essa questão? Boa. O Rio é uma das cidades mais caras, não só do país, como se você fizer um panorama aí até nível mundial, isso vai aparecer, né, a cidade do Rio com algum destaque. A partir do momento que você coloca uma cidade, espelha uma cidade para fora, para o turismo, para os ricos, para os empresários, simplesmente, até porque para o turismo é importante, tá? Você acaba realizando processos de exclusão da própria população que mora naquela cidade, né? Boa parte da nossa população não tem condições de acessar aos espetáculos do Carnaval na Sapucaí, não tem condições de acessar aos jogos de futebol dos nossos times no estádio Newton Santos, no Maracanã e até mesmo em São Januário. Então, a gente vê processos de exclusão na cidade acontecendo. E esses processos de exclusão hoje, eles acontecem, inclusive, em questões básicas, que é a alimentação. A gente tem hoje cerca de 500 mil de pessoas na cidade do Rio de Janeiro em situação de fome e de insegurança alimentar. Eu estou falando dessa resposta, né? Alguns podem dizer, está enrolando a resposta. Mas a gente não tem como analisar a situação da violência de uma cidade sem analisar as condições socioeconômicas da estrutura da cidade. A partir do momento que você expurga, que você expulsa, que você marginaliza boa parte da nossa população, tirando inclusive o direito à comida, quando a gente tem poucos restaurantes populares, tem o desemprego exacerbado e diversas outras mazelas, essa população muitas vezes acaba recorrendo a processos que são processos de violência. Não só esses processos de violência, como a gente ainda tem na famigerada guerra às drogas,
processos de confronto que envolvem, por hora, a polícia militar, as milícias, o tráfico, e que, na maioria das vezes, desencadeia a morte de pessoas inocentes em diversas localidades. Então, a gente vê aí um misto, né, do carioca andando pelas ruas, podendo ser assaltado por um lado ou podendo, por outro, tomar, né, um tiro de bala perdida, que não é uma bala perdida, acaba sendo, né, uma bala achada. Então, esse cenário de violência, violência urbana, é consequência, né, de uma lógica econômica, social, cultural, histórica, não só da nossa cidade, obviamente, mas que no Rio de Janeiro acaba também sendo uma vitrine por ser, né, uma cidade maravilhosa, né, espaço aí de novelas, de filmes, o carnaval, o futebol. Então, tudo isso, né, coloca o Rio de Janeiro numa posição de muito destaque, né, e as situações de violência acabam repercutindo, às vezes, até mais do que cidades que são mais violentas do que o Rio de Janeiro. Então, o Partido Comunista Brasileiro enxerga, né, nossa militância, nossa atuação cotidiana, identifica que a gente precisa, para avançar nessa superação do quadro de violência, tanto, por um lado, de políticas públicas para atender às situações de vulnerabilidade, de marginalidade. Então, a gente precisa ter comida no prato para a população por meio das políticas sociais de combate à fome. A gente precisa disso, por um lado, para aqueles que vão cometer pequenos furtos, que vão, agora tem uma onda, né, de furtos de fios nas ruas, de ferro, né, de material que possam trocar por algum dinheiro para, né, utilizar, depois trocar ou por comida ou às vezes por drogas também. Então a gente tem hoje, né, um cenário muito complicado, né, de violência, que a pessoa sai de casa ou às vezes nem sai de casa. Eu, inclusive, fui vítima de um furto dentro de casa. Entraram no nosso apartamento aqui, levaram, né, celular, levaram, enfim, uma série de coisas, mas não é um problema individual, né? Essa é a nossa diferenciação. É um problema social que precisa ser enfrentado. Então, um eixo de combate passa pelas políticas de combate à fome, né, de moradia digna, para possibilitar que parte dessa população que hoje assalta, furta para poder comer ou para poder ter um mínimo aí de subsistência, isso precisa ser superado. Talvez esse seja o elemento até mais menos difícil de se enfrentar. Agora, o outro é algo muito mais complexo, que envolve aí um trabalho de inteligência, um trabalho, né, de unidade entre setores, que possa pensar, né, ações focalizadas, que é o trabalho de combate ao tráfico, ao trabalho de combate à atuação das milícias. Isso precisa ser dito, isso precisa ser pensado e elaborado. Óbvio que muitos e muitas vão ter medo de fazer esse enfrentamento e a gente sabe por quê, como acontece em diversas regiões, né, periféricas, em alguns bairros, em que hoje tem atuação em que fulano ou Beltrano são os donos daquele pedaço, se configuram como os donos, impedindo, inclusive, a atuação de serviços de telefonia, de serviços de gás, enfim, fazem com que a população daquelas localidades fique refém à sua lógica, que é uma lógica violenta da força. Agora, se a gente pega, né, o próprio conceito, né, e a trajetória de formação dessas milícias e do próprio tráfico, né, da sua relação, há um setor poderoso, um setor que tem influência política, que tem influência na polícia, que se alimenta daquilo. Porque na favela, nas comunidades, você não vai achar plantação de drogas, não vai achar fábrica, não tem heliporto, não tem aeroporto para fazer o processo de deslocamento dessas mercadorias. Então, como é que chega? Tem gente permitindo que as armas, tem gente permitindo que as drogas cheguem a essas localidades. E não é o aviãozinho, não é o menino que acabou de entrar para o tráfico, não é, né, aquele peixe pequeno que está envolvido nessa situação. Tem muita gente grande envolvida. Então, a gente precisa também de um trabalho, né, que seja um trabalho não corrupto, né, de setores aí que vão, de forma inteligente, investigar
E esse trabalho, ele tem que passar longe dessa lógica, que é a lógica de guerra às drogas que está colocada. Desde que eu nasci, eu vejo essa política de guerra às drogas. E na anedota, as drogas estão sempre vencendo. Né? Até hoje, não conseguiram vencer nessa guerra às drogas. Né? E a gente vê a população inocente sendo morta a tiros nessas trocas aí que não nos favorecem. Então, a política de combate ao crescimento das milícias, ao próprio tráfico de drogas, não vai ser, inclusive, só uma política da atuação do próximo prefeito da cidade do Rio de Janeiro e da Câmara de Vereadores. Né? Precisa ter aí uma articulação entre os poderes, para além da nossa cidade, que impeça, né, a chegada desses materiais, como eu falei. Né? Então a gente vai ver aí, volta e meia, notícias de armas poderosíssimas nas casas e condomínios, aí, inclusive luxuosos, né? E aí, nesses condomínios luxuosos, a polícia não chega trocando tiro, né? Agora, na favela, que tem o pobre, que tem o preto, que tem o marginalizado, né? O trabalhador, a polícia chega arrombando, fazendo o que bem entende, e essa lógica precisa e deve ser superada. Então, da nossa parte, né, do PCB, nós seremos vozes que vão fazer a luta para a gente ter política social que combata a fome e insegurança alimentar e diminua, não vai acabar de uma hora para outra, mas a gente tem condições de diminuir imensamente a quantidade de furtos e roubos pelas ruas aí de diversos bairros, e ao mesmo tempo vai ser uma voz, sim, que vai fazer, não vai se submeter à lógica que está colocada aí das alianças expurgas entre tráfico, entre milícia, entre polícia, entre poderosos que se alimentam e que ficam cada vez mais ricos com, né, a venda e o tráfico de drogas. Perfeito, então vamos aí para a última pergunta, o Gabriel. E sobre em relação à saúde, como que você vê essa questão no Rio? Boa, Guilherme. Então, saúde pública no Rio. Posicionamento do PCB. Sistema Único de Saúde 100% público, gratuito e estatal. Esse é o nosso posicionamento geral aí para o conjunto das cidades. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem tido, inclusive nessas gestões aí do próprio Eduardo Paes, né, a tentativa de entregar o nosso sistema de saúde nas mãos da iniciativa privada, por meio das famigeradas organizações sociais. Né? Então, há parcerias público-privadas que são estabelecidas, inclusive recentemente, o Hospital Federal do Andaraí querem municipalizar, né, o que para nossa concepção está equivocado, está errado, vai ser enfrentado, justamente para entregar, né, o hospital para as mãos da iniciativa privada por mais uma organização social. Esse modelo de OS, de OCIP, de ONG, se juntando, né, com o poder público ou tentando abocanhar ali determinadas fatias, o PCB se coloca de maneira contrária. Tá? Então, para a gente, hoje, tem duas questões fundamentais para serem defendidas na saúde pública do Rio, além de outras, obviamente. Né? Primeiro, nós queremos ter um plano de cargos, carreiras e salários para os trabalhadores da saúde. Eduardo Paes prometeu que levaria adiante, não cumpriu e ainda debocha dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Como eu falei, Eduardo Paes não gosta de servidores públicos. Outro ponto fundamental é o aumento de concursos públicos para os profissionais da saúde. A gente precisa ter uma saúde que seja pensada aí na prevenção, né, fortalecida nas clínicas da família, né, no médico da família, numa equipe multidisciplinar que atenda as famílias. Então, a gente, para isso, precisa ter médicos, enfermeiros, nutricionistas, professores e professoras de educação física também, fisioterapeutas, enfim. A gente precisa de um plano municipal para avançar nos concursos públicos para a saúde da nossa cidade, com o PCCS vigorando. E aí passa, obviamente, também, quando você busca esses investimentos públicos para a saúde pública, as condições estruturais também dos hospitais, das clínicas,
inclusive a quantidade deles, obviamente, precisa ser aumentada, porque a política do atual prefeito é você assim, realiza um grande centro aqui de referência, né, como é o lá de Benfica, faz esse centro como uma ilha, olha só, uma ilha de excelência, mas na realidade o atendimento para diversos outros bairros ou diversas outras especialidades está longe de ser contemplado, né? Então, para a gente não bastam ilhas de uma ou outra ilha de excelência, a gente quer um sistema público de saúde municipal fortalecido, com trabalhadores e trabalhadoras recebendo bem, tendo seu plano de carreira, tendo boas condições de trabalho e ampliando para que em cada bairro, né, as pessoas tenham acesso a essa equipe de atendimento e a gente possa vislumbrar aí o bem-estar e condições de vida para ter qualidade para a população trabalhadora. Maravilha, então, né, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Gabriel, né? Gostei bastante aqui do nosso papo e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, obrigado pelo convite. Como eu comentei que ia dar uma palhinha, né, nessa questão. O processo eleitoral é um processo muito desigual, né, tal qual, né, o sistema capitalista. O Partido Comunista Brasileiro hoje, né, depois das reformas eleitorais, por não ter deputado federal, né, não ter parlamentar lá na Câmara de Deputados, não tem acesso ao fundo partidário, não tem tempo de TV, não tem tempo de rádio, né, e para piorar a situação, hoje, né, há formas do próprio Tribunal Superior Eleitoral de nos atacar de uma forma absurda, como foi em 2022 e está sendo em 2024. Hoje, são 10 de setembro, e até agora o Partido Comunista Brasileiro não teve acesso ao fundo eleitoral, que já é uma quantia extremamente desigual, né? O PCB teria direito a 3,4 milhões para o Brasil todo, enquanto a gente vê partidos aí com 300, 400, 500 milhões de reais para receber. Então, é uma lógica totalmente desigual. O PCB só conta hoje com a sua militância de forma voluntária, atuando nas ruas, com as panfletagens, nos debates e atuando também nas redes sociais. Então, faço um chamado aí para todos e todas que gostaram das nossas propostas, que se identificaram com nossos posicionamentos, que sigam as nossas redes sociais. Aqui no Rio de Janeiro, eu sou candidato a vereador, Gabriel Marques 21333. Minhas redes são Gabriel Marques PCB. Vocês podem nos encontrar no TikTok, Quai, Instagram, Facebook, agora também no Blue Sky, no Threads. Então, assim, a gente vai ocupando os espaços para tentar fazer com que o nosso programa chegue a cada vez mais pessoas. Além de mim, companheiros e companheiras, temos a Débora Bonocore, o Irã Roedel, a Marta Barçante e o Ricardo Pinheiro como a nossa bancada comunista para a Câmara de Vereadores. E estamos juntos com Tarcísio Mota e Renata Souza 50 para a Prefeitura. Nós queremos mudar os rumos do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro merece mais. Então faça esse convite. Quem puder e quiser também pode colaborar financeiramente com a nossa campanha com qualquer quantia, a partir de R$20, no queroapoiar.com.br/Gabriel Marques PCB, e pedimos aí que compartilhem as nossas publicações, apresentem aí o nosso programa e mandem perguntas também, comentem, tragam sugestões. O nosso programa ele está aí para ser debatido, conversado e melhorado. Mas, para além do processo eleitoral, cheguem junto do Partido Comunista Brasileiro, da Unidade Classista, que é a nossa corrente sindical, da União da Juventude Comunista, que tem uma atuação na juventude, nas universidades, nas escolas, nos bairros, no Movimento Negro Minervino de Oliveira, para combatermos o racismo e o capitalismo, no Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, para a gente se organizar nas lutas em defesa das mulheres, e no coletivo LGBT Comunista, para a gente avançar aí no combate às opressões, né, tanto da identificação de gênero quanto da orientação sexual. Então, esse é o PCB, há 102 anos ao lado da classe trabalhadora. Eu sou Gabriel Marques, 21333. Gabriel Marques está com vocês e uma ótima semana a todos e todas. Lutar, criar, poder popular.
Maravilha, então mais uma vez aqui agradecendo ao Gabriel, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço aqui que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem quiser, siga a gente nas redes, quem quiser, contribua aí com o Pix. Nós também temos um Pix aí do Mesa de Debates, 385-007-02800, a chave é um CPF, né? Qualquer quantia aí a gente agradece. Então é isso aí, pessoal, né? A programação continua, um forte abraço e fui.